Eu sei que hoje está difícil para muita gente ainda trabalha, muita gente cansada aí, o pessoal trabalhou na sexta-feira, e muita gente me falou mesmo no Instagram que sexta-feira era um dia ruim para começar, mas eu quis começar na sexta-feira mesmo assim. E estou gravando, colocando no YouTube, então todo mundo que não pôde assistir ao vivo hoje, na sexta-feira, vai ter oportunidade de assistir ao vivo, vai ter oportunidade de assistir a gravação no YouTube depois. Muito bem. Fazer uma meditação rapidamente, hoje, agora, sobre o exame de consciência, tá? Então vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos lá. O que é o exame de consciência? Para os católicos, o exame de consciência é uma preparação para a confissão, né? Em geral, a gente examina a consciência quando vai se preparar para fazer uma confissão, quando precisa fazer uma confissão, certo? Mas o exame de consciência ele tem que se tornar um hábito diário. A gente tem que faz silêncio aí, por favor, pessoal. A gente tem que tornar o exame de consciência tem que se tornar um hábito diário, certo? Todos os dias a gente tem que fazer o exame de consciência. E por quê? Só com o exame de consciência que a gente é capaz de examinar verdadeiramente como foi o nosso dia, para ter a capacidade de, no dia seguinte, melhorar, né? De ser uma pessoa melhor, de fato, verdadeiramente. Como que a gente faz esse exame de consciência? Esse exame de consciência ele pode ser feito de várias formas, mas eu vou ensinar para vocês um método, vou ensinar para vocês uma forma de fazer o exame de consciência. Tem que ser, no mínimo, uma vez por dia, então você faça à noite, né? Final do seu dia, na hora que você estiver se preparando para deitar e dormir, depois da sua última oração, ou antes da sua última oração, mas eu acho que é melhor depois. Você vai sentar. E não é bom que no começo, pelo menos, não é bom que você se sente de maneira muito confortável, porque pode ser que você acabe se distraindo ou pensando em outras coisas. Então, senta num lugar de uma maneira desconfortável. Desencosta as costas na cama, não sei. Você que vai decidir isso aí, como que você vai fazer. Vai se sentar e você vai gastar com esse exame de consciência no máximo 3 minutos. Não quero que você gaste não quero que você gaste com esse exame de consciência mais do que 3 minutos, tá certo? Vai parar para pensar e vai se fazer 3 perguntas. A primeira dessas perguntas é: o que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz bem? Tá? Então, hoje acordei no horário, tomei banho do jeito certo, não me atrasei, fiz bem o meu trabalho, e beleza, isso fiz bem, tá? Você vai parar e vai fazer uma retrospectiva do seu dia inteiro. A segunda pergunta é: o que eu fiz mal? O que eu fiz mal? Tratei mal o mendigo da rua, tratei minha esposa, os meus filhos com indiferença, enfim, tudo que você fez mal, tá? Eu vou depois passar para vocês, não sei como que eu vou fazer isso, mas talvez eu mande lá no grupo um esquema de exame de consciência diário, tá? Que eu tenho aqui numa seleta de orações, que é ótimo para você começar a fazer o exame de consciência a partir daquilo ali. Para você ver, né, quais são as suas obrigações do dia, o que você deveria ter feito, o que você fez, o que você não fez, e examinar a sua consciência a partir daquele esquema. E a terceira pergunta é: o que eu posso melhorar? O que eu posso melhorar amanhã? Como eu posso ser uma pessoa melhor amanhã? Então você pega tudo aquilo que você fez bem e você vai se perguntar: como eu posso fazer ainda melhor? Poxa, hoje eu entreguei os trabalhos no horário, mas nem todos eles estavam feitos perfeitamente. Então amanhã eu vou fazer esses trabalhos perfeitamente e entregar no horário. Eu vou fazer um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Entregar com um pouquinho mais de qualidade amanhã. E o que você fez mal, vai parar para pensar em como você pode fazer aquilo
Bem, tá entendido? Fácil. Mole, mole, mole. 3 perguntas. Só. Mas para que fazer o exame de consciência diário? O exame de consciência diário é o que nos permite saber onde nós estamos em relação ao que a gente quer ser. Então, se você quer ser uma pessoa muito virtuosa, o exame de consciência diário ele vai te instalar na sua realidade. Eu sou assim, eu estou assim agora. Eu estou assim agora, mas eu quero estar de outra maneira. Tá? Então, você vai... Boa noite, pessoal. Pessoal entrando atrasado aí. Para quem está atrasado, já estou no meio da explicação, mas eu vou colocar no YouTube depois, tá bom? Então, é a sua chance de se analisar, é a sua chance de se analisar para poder melhorar no dia seguinte e se tornar uma pessoa melhor. Eu sempre falo que não adianta você se comparar, não adianta você se comparar com uma outra pessoa que está muito à frente de você. Eu acabei de sair de uma live com a Babi e um rapaz fez um comentário lá que ele ia se comparar, a partir de agora, ele ia só se comparar com São José. É uma comparação absolutamente esdrúxula e absurda. Você não pode se comparar com São José. São José é um homem muito virtuoso, né? E recebeu essas virtudes de Deus. Não tem sentido você se comparar com São José. Não tem sentido você se comparar comigo, por exemplo. Não tem sentido você se comparar, até mesmo porque quando você olha tudo aquilo que a gente posta no Instagram, e eu sei que muitos desses ídolos de Instagram, eles acabam sendo causa de muita ansiedade nas pessoas, quando você se compara com as pessoas, você faz uma comparação injusta, e você não conhece as pessoas 100%, você conhece apenas o que elas mostram para você, e eu, inclusive. Eu não fico mostrando para vocês todos os meus defeitos, é óbvio que não. Então você tem que parar para pensar nisso. Tá? Se compare com você mesmo. A única comparação que vale a pena é se comparar com quem você foi ontem. Quem eu era ontem, quem eu fui hoje e quem eu quero ser amanhã. Essa é a única comparação que vale a pena. A única. Nenhuma outra vale a pena. Sobre a frequência de confissões. Se você faz o exame de consciência diária, você vai perceber que você vai ter que aumentar as suas confissões. Vai ter que aumentar a frequência de confissão. Quem é católico vai ter que aumentar a frequência de confissão. Por quê? À medida que a sua consciência do pecado, da gravidade do pecado aumenta, você vai, na mesma medida, você vai perceber que você tem que fazer confissões mais frequentes. O contrário também é verdadeiro. À medida que diminui a consciência da gravidade do pecado, diminui a frequência na confissão. O que é o pecado? O pecado é um atentado contra a natureza. Nós fomos feitos, eu já falei aqui isso nas primeiras meditações, que nós fomos feitos por amor e nós fomos feitos para o amor. Então, todos os atos contrários a essa natureza humana do amor, da nossa finalidade última, qualquer coisa que fira essa finalidade última do homem, é um atentado contra a nossa natureza. Então, quando nós pecamos, nós negamos a nossa natureza, negamos os planos de Deus, claro, e negamos a nossa natureza. Né? Bom, e toda vez que você peca, você ofende a Deus. Toda vez que nós pecamos, a gente ofende a Deus, certo? Claro, se eu peco contra a minha esposa, vamos dizer que eu sou um grosseiro aqui com a minha esposa agora, eu pequei contra ela também, mas pequei contra Deus. Eu faltei com a caridade, pequei contra Deus. Né? Então, eu tenho que pedir perdão para 2 pessoas. Eu tenho que pedir perdão para minha esposa e eu tenho que pedir perdão para Deus. Né? É claro que o perdão de Deus ele é muito mais importante do que o perdão da minha esposa, né, na hierarquia das coisas. Mas aqui no nosso contexto, no contexto humano, os dois são importantes. Eu preciso também do perdão da minha esposa, né, se isso acontecer. Então, a gente deve pedir perdão a quem dirigimos as ofensas. Se dirigimos uma ofensa a Deus, devemos pedir perdão a Deus.
E esse perdão pedimos através da confissão. Muitas pessoas, inclusive católicos, têm objeções com a confissão. Fala, mas eu vou confessar com um pecador? O padre é pecador? Sim. Agora, veja bem, para começar a conversa, você está olhando as coisas de cima para baixo. Tá? E quem olha as coisas de cima para baixo é Deus. Então, toda vez que você olha as coisas de cima para baixo e você julga o padre como um pecador e por isso você não vai pecar, você não vai confessar, não quer confessar com ele, você está sendo soberbo. Você está se colocando no lugar de Deus. Então, muitos, inclusive católicos, têm objeções têm objeção com a confissão, mas não deveriam ter, porque ali naquele momento, sim, o padre é um pecador, como todos os outros. Os padres confessam, ou deveriam confessar com muita frequência também. Mas quem nos perdoa é quem recebeu a ofensa. Então, Deus recebe a ofensa, ele nos perdoa através do sacramento da confissão? Sim. A confissão é um sinal sensível. O sacerdote, quando ele dá o perdão e a absolvição, ele faz isso in persona Christi, ele faz isso em nome de Jesus. Tá? Ele não está perdoando com o poder dele, padre, ele está fazendo isso com o poder de Jesus Cristo, né, que foi conferido aos padres e bispos pelo próprio Cristo. Foi conferido esse poder aos apóstolos, quando ele disse que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, que desligardes na terra também será desligado no céu. Esse poder foi conferido aos apóstolos e foi passado, né, adiante. Agora vamos falar um pouquinho sobre confissão. O primeiro passo da confissão é o exame de consciência. Você precisa saber fazer bem o exame de consciência. Eu vou mandar para vocês um esquema, vou botar lá no grupo, um esqueminha, tá? Mas primeiro a gente tem que analisar a intenção, tá? A intenção do que a gente fez, tá certo? Se você teve intenção, isso aumenta um pouquinho a gravidade daquele pecado, ainda que seja um pecado venial. Se você agiu contra a consciência deliberadamente, se você agiu deliberadamente contra a consciência e atentou contra um dos 10 mandamentos, você cometeu um pecado mortal. Vocês estão entendendo, né? Uma outra coisa que as pessoas esquecem na hora de fazer o exame de consciência são as omissões. Quantas vezes você foi omisso no seu dia? Quantas vezes você não cumpriu o seu dever? Quantas vezes você deixou de fazer algo que tinha que fazer? Quantas vezes você foi omisso com seu irmão que precisava de ajuda? Quantas vezes você foi omisso? Então, vocês entenderam, né? A confissão hoje ela é auricular e secreta, antigamente não era assim, então vocês ainda têm essa vantagem. Vocês vão fazer o exame de consciência, não importa a gravidade do pecado, ele fica entre você e o padre, eu não sei se vocês sabem, mas a penalidade por revelar segredo de confissão é a excomunhão imediata e irrevogável. Acho que é uma excomunhão revogável apenas pelo Papa. Então é uma coisa muito, muito grave e 90% dos padres, os padres sérios, com certeza levam isso muito, muito, muito a sério. Mas os padres que eu conheço levam isso muito a sério. Agora, para fazer uma confissão, para obter o perdão, e você sabe disso, porque nas relações humanas é assim também, é preciso que haja arrependimento. Você tem que estar arrependido, né? Quando eu vou pedir perdão para minha esposa, para minha mãe, para o meu filho, qualquer coisa nesse sentido, eu tenho que pedir perdão estando verdadeiramente arrependido, porque senão a outra pessoa até percebe. Percebe, fala, mas você está pedindo desculpa, que você não quer pedir desculpa? Você não tem realmente a intenção de pedir desculpa? Existe dentro da confissão e do perdão divino dois tipos de contrição: a contrição perfeita e a atrição ou contrição imperfeita. A contrição perfeita é quando você realmente está arrependido de ter cometido aquele pecado. Você está arrependido de ter ofendido a Deus. E a contrição imperfeita
Ou atrição é quando você se confessa por medo do inferno. Não, eu não estou mesmo, de fato, arrependido disso aqui, então eu vou confessar porque eu estou com medo da danação eterna da minha alma. Você faz essa confissão, não quer dizer que essa confissão foi inválida, mas eu sugiro que, tão logo você tenha consciência da gravidade do pecado que você cometeu e se arrependa verdadeiramente, faça a confissão novamente. Então, se você já fez, eu fiz uma confissão aqui que na verdade eu não queria fazer, não tinha intenção de fazer, mas eu fiz porque eu estava com medo do inferno, mas agora eu já percebi, realmente é um pecado muito grave, eu preciso ajeitar isso aí na minha vida, vá, procure um padre e faça a confissão novamente, com a contrição perfeita. Os tipos de pecado. Um pecado mortal, para ser pecado mortal é preciso matéria grave, plena consciência, pleno consentimento. O pecado, obviamente, ele pode ser mais ou menos grave, como tudo no universo existe hierárquico, né? Então existem hierarquias de pecados. É óbvio que desrespeitar e ser grosseiro com um pai ou uma mãe é menos grave do que assassinar uma pessoa, tá? Então, para tudo existe uma hierarquia. Pecado é pecado, mas para tudo existe uma hierarquia. Na hora de fazer a confissão, você precisa ter tudo isso anotadinho, porque a confissão ela tem que ser clara, concreta e ela tem que ser objetiva, rápida. Você não tem que ficar contando mínimos detalhes para o padre do que aconteceu. Você só fala o pecado que você cometeu e se houve um agravante. Tá? Por exemplo, cometi o pecado do adultério. Um agravante seria o agravante do incesto, por exemplo. Eu cometi adultério e incesto. Isso é um agravante. Cometi adultério com uma pessoa incapaz. São dois agravantes em um, só que meu filho de 7 anos está aqui, eu não posso explicitar exatamente o que é, mas vocês já entenderam. Acho que vocês já entenderam. Então, a confissão não é para contar história, a confissão não é hora de direção espiritual, é hora de receber direcionamento espiritual, óbvio, o padre vai te dar direcionamento espiritual, mas não é hora de você... Não é hora de você ficar falando ladainha, contando história e nem se justificando. O padre não está nem aí para sua justificativa e tampouco está Deus aí para suas justificativas. Ele conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. Ele sabe exatamente o que está ali. Se teve alguma coisa que você acha que é uma justificativa, que pode ser um atenuante, guarda isso para você. Guarda isso para você, porque Deus sabe. E a penitência? A penitência você deve cumprir o mais rápido possível. Quando existe uma pena temporal, existe uma pena eterna. Quando você comete um crime, você tem que receber uma punição aqui na Terra, né? Na lei dos homens. Você cometeu um crime, você é punido por esse crime. Não é diferente na lei de Deus. Se você comete um crime, se você comete um delito, né, um pecado, você tem que fazer penitência. Você tem que pagar por aquilo ali que você fez. É uma pena temporal. Tá? Então, claro, a penitência ela tem que ser proporcional. Né? Claro, o padre é quem te dá a penitência, mas a penitência ela tem que ser proporcional ao que você cometeu. Então, se você cometeu um pecado muito grave, espere uma penitência muito mais séria do que 3 Ave-Marias. Tá certo? Uma boa recomendação que eu posso dar para vocês aqui agora é a direção espiritual. Direção espiritual é uma coisa maravilhosa. As pessoas que levam realmente o caminho de santidade a sério, todos deveriam fazer direção espiritual, é maravilhoso, é bom para você se conhecer, o seu diretor espiritual vai te conhecer também. Você vai ter oportunidade aí, se você fizer pelo menos uma direção espiritual por mês, vai ter oportunidade de fazer uma bela de uma confissão todos os meses. Vai ter uma pessoa que te conhece, que vai saber te aconselhar, que vai conhecer todas as suas circunstâncias. E é muito bom. Se você tem interesse em fazer direção espiritual, pode me chamar no direct, que eu te ajudo, te encaminho aí. Bom, é isso, pessoal. Falei o que eu tinha que falar, vou parar aqui.